Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Hebreus 7:25 que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Eu quero falar sobre os benefícios da intercessão de Cristo. Quando nós falamos da intercessão de Cristo, precisamos saber, lembrar, entender que é um ministério contínuo, exaltado à direita do Pai. Então, Jesus ele atua como mediador em favor de todos os que creem, daqueles que têm uma fé prática. Não se trata de uma súplica incerta, mas de uma ação eficaz baseada na sua obra consumadora na cruz do Calvário. Irmãos, a intercessão ela é a extensão da redenção, ou seja, Cristo não apenas morreu pelos pecadores, mas ele vive para explicar continuamente os benefícios da salvação. A intercessão do Senhor Jesus garante acesso, sustentação, perseverança do crente diante de Deus, das lutas, das provas e das dificuldades. Dentro de uma perspectiva bíblica, essa intercessão está disponível para aqueles que creem. Lembre-se disso. É para os que creem. Amém? Aqueles que estão reconciliados com Deus por meio da fé, da sua graça e que permanecem em Jesus. Então a graça é oferecida, mas a comunhão com o intercessor deve ser mantida. Não se esqueça disso. Além disso, a intercessão de Cristo assegura que o crente não está sozinho em sua caminhada, pois há um mediador perfeito, aleluia, que representa a sua causa diante do Pai. Dentro dessa compreensão, o texto revela que a salvação é completa, porque Cristo vive eternamente para interceder, garantindo a eficácia contínua da redenção. A expressão salvar totalmente indica que a intercessão de Cristo alcança todas as dimensões da vida daqueles que amam e servem o Senhor, seja no presente ou na eternidade. Mas quais são os benefícios da intercessão de Cristo? Primeiro, a intercessão garante salvação completa, ou seja, a salvação é sustentada continuamente por Cristo. É o que diz o texto de Hebreus 7:25, porque ou por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegaram a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Dentro desse entendimento, o segundo benefício, a intercessão assegura a defesa diante de Deus. 1 João 2:1 ele diz: meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Cristo atua como defensor, protetor, aquele reconciliador, intercessor e mediador na vida do cristão, na vida do crente. Terceiro benefício é que a intercessão mantém o crente firme na fé. Lucas 22:32 ele diz: eu, porém, rogarei por você, para que a sua fé não desvaleça, e você, quando se converter, fortaleça seus irmãos. Cristo intercede para preservar uma fé genuína. Quarto benefício é que a intercessão garante acesso contínuo com Deus. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a intercessão mantém aberto o caminho ao Pai, o acesso ao Pai, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E quinto benefício e último é que a intercessão produz segurança espiritual. Hebreus 4:16 diz: portanto, aproximo-nos com confiança do trono da graça, para que recebemos misericórdia, encontramos graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, o crente pode se aproximar com confiança por causa de Cristo. Lembre-se disso. Apesar de nós, o Senhor nos ama. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor nos ama.
Então precisamos nos arrepender de todo o mal e viver uma vida que glorifique a Deus. Querido, John Owen, ele diz, a intercessão de Cristo é a aplicação contínua da sua obra em favor dos crentes. E William Lane, ele disse, o Cristo exaltado não apenas reina, mas intercede ativamente pelos seus, garantindo a sua salvação. Mas quais são os prejuízos de não receber a intercessão de Cristo? De não estar debaixo dessa intercessão. Primeiro, a ausência da intercessão deixa o homem sem mediador. 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ou os seres humanos, Jesus Cristo, homem. Irmãos, sem Cristo não há mediação diante de Deus. Não há outro mediador. Não há um segundo, um terceiro, só há um mediador, que é Jesus. Então, se a pessoa não confia, não crê em Jesus no sentido de praticar a fé genuína e viver os seus mandamentos, então ela não tem a mediação de Jesus sobre ela. E isso é muito perigoso, quando se fala de salvação e de vida eterna. Segundo prejuízo é que a falta da intercessão expõe à condenação. João 3,18 diz, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer aqui significa, não se esqueça, conhecer, obedecer e praticar. Muitos conhecem, mas não obedecem. Tem até quem conheça, tem até que obedeça alguma coisa, mas não pratica nada. Então, essa é a regra, conhecer, obedecer e praticar. Isso é crer, isso é ter uma fé genuína. Não é a fé do meu jeito, não é a crença do meu jeito, não é a minha religião. É se submeter aos padrões, aos princípios bíblicos. Então, sem Cristo, permanece o juízo, permanece condenação. Isso é perigoso. Terceiro prejuízo é que a ausência da intercessão enfraquece a fé. Hebreus 3,12, ele diz, tenham cuidado, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vocês um coração mau, incrédulo, que se afaste do Deus vivo, sem a ação salvadora de Cristo, sem o sacrifício de Cristo, sem a vida, sem a morte e ressurreição de Cristo, o coração se desvia dessa verdade. Lembre-se disso. Precisa de Jesus. Quarto prejuízo é que a falta da intercessão impede acesso a Deus. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai, senão por mim. Sem Cristo não há acesso ao Pai. Essa história de que todo caminho leva a Deus, ela não é bíblica, ela não tem fundamentos nas Escrituras, né? Como dizia minha avó, é história para boi dormir, é muito perigoso. E por último, o último prejuízo, a ausência da intercessão resulta em separação eterna. Hebreus 10, 26 e 27 diz, porque se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Normalmente, sem Cristo, não há cobertura, não há proteção, não há salvação, não há libertação, não há restauração, não há restituição, não há vida eterna. Há condenação sem Cristo. É um perigo terrível. E para fechar, a intercessão de Cristo, ela é a garantia contínua da sua obra salvadora. Não só isso, ela foi realizada, por amor, mas foi aplicada e tem que ser aplicada diariamente no nosso coração, o temor, a obediência e a prática e o conhecimento dessas verdades. Dentro de uma perspectiva bíblica, irmãos, a intercessão ela é para todos, mas só vão estar debaixo, alcançado por essa intercessão, aqueles que professam uma fé genuína, aqueles que têm aliança com Cristo,
aqueles que não estão debaixo do jugo de religiões, mas vivendo em amor e servindo o Senhor de todo o coração. Lembrando que não é pelas obras que somos salvos, mas pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque tem muita gente fazendo obras, fazendo as coisas para Deus, para Jesus, em nome de que eu estou salvo, né? As nossas obras não nos traz salvação. Apesar de nós, apesar do nosso pecado, nossa falha, nosso erro, o Senhor é misericordioso. Então, quando não recebe essa intercessão, a pessoa ela vive sem uma proteção, sem uma defesa, sem acesso a Deus, debaixo de uma condenação. Mas aqueles que vivem, né, debaixo dessa intercessão, caminham seguros, têm confiança, perseverança, restauração, restituição, têm a convicção que são filhos de Deus, segundo o Evangelho, porque essa intercessão ela é contínua, diante do Pai, diante do trono. Pai, em nome de Jesus eu oro, abençoa sua vida, sua casa e sua família, declaro sobre você entendimento, compreensão, libertação, restauração, restituição, intercessão, mediação por meio do amor e sacrifício de Jesus, vida e morte e ascensão. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, que o Senhor perdoe de fato os nossos pecados, nossas iniquidades, que o Senhor arranque de nós tudo que não te agrada, que não o agrade, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, deixe seu comentário, compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz.